Benfica e Sporting enfrentam-se neste domingo no Derby de Lisboa. Novo capítulo numa rivalidade histórica. Mas afinal, como é que tudo começou? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Estamos muito perto de chegar aos 3.900 subscritores. Falta só mais um esforço. Vamos tentar chegar a esse número neste último dia de janeiro. Sei que com a vossa ajuda somos capazes de ultrapassar qualquer objetivo. Portanto, se gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal. Gosta, comenta e partilha com os teus amigos, de forma que este espaço chegue a mais benfiquistas. Antes de começar este vídeo, peço a todos ponderação na caixa de comentários. Neste canal procuro dar sempre uma visão isenta e neste vídeo o objetivo passa por abordar um dos confrontos mais apaixonantes do desporto rei. Apesar da rivalidade natural, vamos construir um diálogo educado entre as duas equipas. Benfica e Sporting são duas instituições centenárias com histórias de sucesso e que merecem respeito. O clássico da segunda circular é uma das maiores rivalidades do desporto com séculos de história. Até agora os dois clubes lisboetas já disputaram 303 jogos oficiais com vantagem para os encarnados com 130 vitórias. Já o Sporting saiu vitorioso em 108 ocasiões, tendo um empate acontecido por 65 vezes. Hoje vamos percorrer os embates míticos, as goleadas e as grandes figuras que tornaram o derby da capital um dos encontros mais mediáticos do calendário desportivo. Uma partida que aquece Portugal e que já faz parte de uma questão de identidade entre os dois conjuntos. Esta longa rivalidade iniciou-se no princípio do século XX, mais precisamente em 1907, quando 8 jogadores do Grupo Sport Lisboa, que mais tarde se viria a tornar o Sport Lisboa e Benfica, mudaram para o mais abastado Sporting em busca de melhores condições de trabalho. Ao que tudo indica, um campo próprio para treinar e jogar foi o fator decisivo, mas segundo reza a lenda, a oferta de banhos quentes e camisolas novas ao intervalo terão sido outros aspectos que culminaram nesta mudança. Assim, o primeiro derby lisboeta ocorreu a 1 de dezembro de 1907, com vitória para os Leões por 2-1. O confronto foi realizado em Carcavelos, no mítico campo da Quinta Nova, e o autor do primeiro gol foi Cândido Rodrigues, um dos jogadores que tinha trocado de clube. O Benfica empatou por Corga, numa partida em que os jogadores do Sporting até abandonaram o campo devido à chuva intensa, mas que acabaram por voltar após a insistência do árbitro inglês Buntershaw. O encontro acabaria por ficar decidido por um autogol de Cosme Damião, fundador do clube encarnado, que deu a vitória aos Leões. Ao terceiro jogo entre o Benfica e o Sporting em outubro de 1908, surge a primeira vitória das Águias com um triunfo por 2-0 com golos de Cosme Damião e David da Fonseca. A partir daí as Águias começaram a dominar os derbys de Lisboa entre 1910 até 1919, com 13 vitórias para os encarnados em 21 jogos disputados. A primeira goleada acontece em fevereiro de 1910, com um triunfo categórico por 4-0 do Benfica. A década 20 e 30 foi de maior equilíbrio entre os dois conjuntos e é na década de 40 que o Sporting consegue o maior domínio. Em 1946 acontece uma das vitórias mais épicas dos Leões frente aos rivais de Lisboa. O Benfica estava a vencer por 3-0 aos 21 minutos, mas os Leões conseguiram uma incrível reviravolta e acabaram a ganhar por 4-3 com 2 golos de Fernando Peroteu, avançado que marcou 51 vezes aos encarnados em 46 partidas. Mas os encarnados vingaram-se com os exuberantes 7-2 no encontro seguinte, naquela que foi a maior goleada das Águias aos Leões. É em pleno reinado dos 5 violinos, na época 1946-47, que o Sporting conquista uma das vitórias mais marcantes diante do Benfica, 6-1, nessa histórica temporada onde os Leões conseguiram 123 golos em 26 jogos, com uma média de 4.7 golos por jogo. Os anos 50 voltaram a pautar-se por um equilíbrio entre os jogos dos dois emblemas, mas com os Leões a arrecadarem 7 títulos entre 1946 a 1956. Mas tudo muda nos anos 60 e a rivalidade entre o Sporting e o Benfica chega a um outro nível. Tudo isto por causa de uma disputa pela contratação de um jogador, Eusébio da Silva Ferreira. A chegada do Pantera Negra à luz elevou o Benfica a uma dimensão internacional. É por esta altura que os encarnados conquistam 2 Ligas dos Campeões. Com Eusébio na equipa, as Águias chegam ainda a outras 3 finais europeias. Eusébio acabaria por marcar 27 golos em 30 jogos frente ao histórico rival e foi durante várias temporadas um verdadeiro pesadelo para a defesa leonina. De 1960 até 1970, as Águias arrecadaram 7 títulos contra 3 dos rivais de Lisboa. O Benfica manteve o domínio de títulos nacionais nos anos 70 e de confrontos com os Leões. O Sporting, por sua vez, começou a ter mais dificuldades em sagrar-se campeão nacional. É na época de 1977-78 que surge um dos momentos mais caricatos dos derbys. Vítor Batista, o autor do gol da vitória por 1-0 aos verdes e brancos, parou o encontro para meter toda a gente à procura do brinco que tinha perdido durante os festejos do golo.
um dos episódios mais caricatos e excêntricos do futebol português. A partir dos finais dos anos 70, o Porto começa a crescer e a fazer frente aos rivais de Lisboa, mas o clássico da segunda circular manteve a mesma intensidade e paixão. A época de 81-82 foi o último campeonato nacional dos Leões que sofreram uma longa seca de títulos com 18 anos sem ganhar. Em dezembro de 1986, os Leões atenuaram essa crise com uma vitória exuberante ao Benfica, nos impensáveis 7-1 em Alvalade, naquela que é a maior goleada diante do velho rival. Mas apesar da humilhação, o Benfica foi o último a rir-se, conquistando o campeonato nacional nesse ano. Os anos 90 começaram com transferências bombásticas. Primeira chegada de Paulo Futre ao Benfica em 92. Jogador cobiçado pelos dois clubes de Lisboa. O craque português formado nos Leões acabaria por ir para a luz. Nessa época, ironicamente, foi Futre que marcou o gol decisivo na vitória caseira do Benfica diante do Sporting. No ano seguinte, uma altura em que o Benfica já vivia vários problemas financeiros, o Sporting aproveitou a oportunidade para contratar dois jogadores encarnados naquele que ficou conhecido como o Verão Quente. Foi em 1993 que Paulo Sousa e Pacheco começaram a equipar-se de verde e branco. Um acontecimento polémico que fez correr muita tinta na altura. O Benfica responde a estas saídas com uma vitória contundente em Alvalade com o histórico 6-3, com uma super exibição de João Vieira Pinto, que marcou 3 golos nesse jogo. Essa vitória levaria os encarnados a vencer o Campeonato Português, o último título antes de um longo jejum de 11 anos sem ligas portuguesas. Passando para 1996, a altura em que acontece o momento mais triste de uma rivalidade centenária com a morte de um adepto do Sporting com o Very Light durante a final da Taça de Portugal que se disputou entre Águias e Leões. O Benfica conquistou o troféu, mas nesse dia ninguém ganhou. Uma enorme derrota do desporto português. A viragem do século surge com uma notícia bombástica. João Vieira Pinto assina pelo Sporting. O antigo ídolo encarnado é protagonista de talvez a mais polémica transferência entre os rivais. Dispensado pela direção de Vale Azevedo, o avançado português acabaria por sagrar-se campeão de Leão ao peito em 2001-2002, fazendo uma dupla incrível com Mário Jardel, naquele que foi o último campeonato português conquistado pelos Leões. O Benfica responde na temporada seguinte com a contratação de Simão Sabrosa, extremo formado no Sporting, que acabaria por se tornar capitão dos encarnados e carregar a equipa no título de 2003-2004, que quebrou com o longo jejum de 11 anos das Águias sem conquistar o campeonato português. Foi nessa temporada que surge o inesquecível gol de Luizão frente ao Sporting, na vitória importante na Luz que deu o título aos encarnados, um lance que ainda hoje levanta polémica entre os adeptos dos dois clubes. Nos anos mais recentes, a vantagem tem sido das Águias, tanto nos títulos como nos duelos diretos. Recentemente, a rivalidade entre o Benfica e o Sporting teve um capítulo intenso. Jorge Jesus, que esteve nos encarnados durante 6 temporadas de sucesso, muda-se para Alvalade. Com a chegada de Jesus aos Leões, a rivalidade entre os dois clubes de Lisboa ganhou ainda mais polémica, picardia e provocação. Curiosamente, os últimos 4 encontros entre o Benfica e o Sporting acabaram sempre em empates. 3-1 e 1 com 0-0. Será que é neste jogo em Alvalade que será desfeito o empate? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos da Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações desportivas.